Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna e hoje eu vim falar sobre famílias que se vitimizam o tempo todo. Como esse lugar da vítima pode estar muito acionado dentro de um lar e como a gente se protege disso para a gente não cair nas armadilhas que eles estão sempre necessitando de algo. É muito comum quando a gente tem uma dinâmica assim que todo mundo na família se vitimiza, a gente demorar um tempo para perceber que aquele coitadismo não é assim também no lado externo. São raras as pessoas que, tendo uma família completamente vitimista, principalmente no Brasil, consiga entender, jovem, que aquele padrão de comportamento, que aquele pensamento, aquele grande pensamento, que estão todos contra a família, é realmente verdade. A gente verdade não sendo verdade. É um momento que a gente percebe assim no nosso desenvolvimento mais velho, sabe? É o que eu percebo de quem veio de lá disfuncional. Então, muito comum inconscientemente a gente está muito ali ligado naquela rede emocional. E como a gente sofreu, a gente também acredita que eles sofreram, e pode ser muitas vezes é verdade mesmo, mas a não ressignificação e a não atitudes em relação à vida leva com que essas pessoas joguem os seus problemas para os filhos. E os filhos ficam numa rede interminável tentando sanar as demandas daquela família. E aí, gente, não é uma ajuda genuína. Começa a ser uma ajuda de manutenção da neurose, manutenção da dor, que o lado de lá nunca fica satisfeito. Então, o lado de cá, que está tentando ajudar, começa a sentir muito peso, muita dor, porque está sempre tapando o buraco. Quando a origem do buraco não é vista pela maioria e a gente percebe também que eles não querem colaborar. Ah, Bruna, mas é possível que uma família fique anos, 30, 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, assim? Sim, porque elas têm ganhos, elas estão sempre conseguindo algum ganho secundário com aquilo. O ganho primário de crescer não se fez muito vantajoso para elas, porque elas vão ter que se mover. Mas no plano secundário, elas começam a pensar nisso como uma possibilidade e começam a regimentar pessoas para fazerem esse papel, tá? Então é bem comum. Eu não sei se essa palavra tá certa, mas vocês entenderam. Começam a manipular mesmo as pessoas para fazerem aquilo que elas querem. A família disfuncional que é vitimista, ela tem um padrão da reclamação muito forte, ela tem um padrão da não ação. É muito comum membros ficarem. Passou um carro de som aqui. Vou falar um pouquinho mais alto porque eu não edito o vídeo. É muito comum essas pessoas. Peraí, deixa eu dar uma pausa. Bom, como eu estava falando, é um padrão mental muito forte, muito enraizado, vem de muitos anos. E aí a pessoa que começa a não querer aquilo para si, começa a parar de fazer uma ajuda não ajustada para aquela família, ela começa a ser mal vista. E aí começam a vir muitos dos conflitos e dos problemas, porque ela está acostumada a receber assim, né? E aí vem um despertar de um filho, o filho se torna mais consciente e começa a não fazer assim, essas pessoas começam a ficar com muita raiva. Geralmente quem tem um padrão vitimista tem muita raiva interna. Então atacar, condenar, fazer com que essa pessoa tenha comportamentos reativos não adequados, acionar os gatilhos das dores, é muito comum, porque quando a gente tem uma dinâmica de codependência, é muito difícil que aquela pessoa que tá na teia ali da codependência, ela não, numa ponta, vamos dizer, se ela tá numa ponta, ela não vai aceitar que o outro, que mudou o pensamento, refletiu, despertou mesmo, ela não vai aceitar aquilo. Ela vai começar a reagir para tentar captar aquela pessoa de volta para a rede. E isso é feito intensamente. E como é que eles fazem, gente? Se colocando em situações de risco. É um grande jogo. Eles começam a se colocar em situações de alto risco para poder a gente ficar ali salvando. Então, e aí outra coisa também que é um outro traço, eles fazem muita confusão. São famílias que podem ser super verbais, orais,
famílias mais ocultas, que tem mistérios, ninguém fala nada, mas mesmo assim tem o clima de tensão, de discórdia. Na família mais verbal, é comum a fala, né? Um ataque, a agressão verbal, às vezes a agressão física também. Na família que tem o traço mais oculto, a triangulação é uma grande arma para eles todos. Então começa a acionar o primo, o tio, aí alguém, eles já fazem um jogo com não sei quem que vai bater lá no filho que está se tornando mais consciente, tá? Então, infelizmente, é uma rede toda, como se fosse uma trama. E o que eles querem, na verdade, é que você não cresça. Eles têm muito medo desse crescimento seu. Então, um ataque para tentar te enfraquecer, já que é um momento que você está crescendo, mas você ainda não chegou no ponto, né? Que assim, como se tivesse alguma meta na vida, mas você não chegou assim no momento que você fala, não, eu realmente me elevei quanto a isso, não tem esse padrão mais tão vitimista dentro de mim, então eu consigo agora pensar, né, de uma consciência mais aqui, não tão embaixo. Então essas confusões dentro da família podem até aumentar, pode ter mais jogos, mais triangulação. E aí é um ponto que muitas vezes a gente pensa se vale a pena continuar a nossa expansão, nossa ideia de crescimento, né? A gente começa a pensar nisso porque tá tanta confusão, tanta enhaca, tanto peso. Mas assim, para quem quer crescer, gente, a forma é realmente o contato mínimo, a pedra cinza, esse afastamento, se for possível, estiver confortável para o seu organismo, porque essas ferramentas vão ajudando a gente a crescer, a se conectar com o bom. E não só pra gente, no primeiro momento, gente, a nossa missão é muito pra gente se dar, sabe? Porque tem muita dor, muito ódio, muita raiva. A gente precisa realmente olhar a fundo esses traumas, essas questões, pensar muito durante o dia. Por que a gente tá fazendo aquilo? Por que a gente não tá parando? Por que a gente tá nesse emprego? Por que a gente tá nessa situação? Começar a pensar, isso demanda um tempo. Se você ficar o tempo todo fazendo a manutenção da neurose de lá, você não consegue dar essa importância para você mesmo nesse momento, né? Eu sempre falo de um exemplo aqui, que se a gente chega para uma criança e fala, olha, hoje eu não estou bem, preciso de um tempo, a criança compreende. Aí o lado de lá, tão infantilizado, uma família inteira não vai compreender que você precisa de um momento para se reorganizar? Isso não existe, isso não faz parte da vida adulta, tá? Então, eu queria falar que esse padrão da família disfuncional vitimista existe, ele tem uma grande força, ele consegue realmente ali fazer uma grande rede para cooptar esse indivíduo para ficar dentro da rede, e à medida que a gente vai se libertando disso, também tem uma reação lá de muita raiva em relação a gente. Então, se você for xingado, agredido, manipulado, tentativa de manipulação, saiba que é uma reação a alguém que está saindo do sistema, saindo da dor do sistema, tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês. Um super beijo, gente. Tchau.